Alô, amigos! Canal Tricolaço por aqui. Se a gente pensar racionalmente, o que aconteceu com o São Paulo ontem e o que deve acontecer daqui para frente, tá tudo dentro daquilo que nós imaginamos. Nada a se queixar demais. O São Paulo está fora do Campeonato Paulista e sobra o que para frente? Vamos lá. A questão toda é a seguinte: poderia ter passado e a gente tem que analisar o que aconteceu ontem, levando em consideração alguns aspectos importantes no todo do que aconteceu da temporada até aqui. Então vamos lá. Eu vou dividir por partes, que acho que assim fica um pouco mais fácil da gente conversar. Primeira coisa, não se pode esquecer que o São Paulo começa muito mal a temporada, muito mal o Campeonato Paulista, e chegou a um ponto onde se discutia seriamente se esse time poderia disputar a zona do rebaixamento com risco real de queda ou não. Isso passou dentro do próprio campeonato. Então, se você considerar que até o meio da fase de classificação você era um candidato a um rebaixamento, ainda que muito raro, e que você termina o campeonato chegando à semifinal, disputando contra o time mais poderoso do estado neste momento, está tudo dentro do normal, talvez até um pouco acima do esperado. A gente estava discutindo outro dia se não era melhor o São Paulo lutar para fugir do rebaixamento e depois que saísse do Campeonato Paulista, focasse numa nova preparação para o Campeonato Brasileiro. No fim das contas, o time começou bem o brasileiro, se livrou do rebaixamento, chegou até a semifinal. Evidentemente que quando chega até onde chegou, você quer mais, né? E aí você se frustra quando esse a mais não vem. Mas se a gente pensar por aí, tá bom que o São Paulo conseguiu até aqui. Tá bom porque a perspectiva era pior. E tá bom porque o adversário forte faz com que a gente possa entender que numa disputa como essa, qualquer um dos dois que passasse estava dentro do normal, e se o mais forte passasse, era ainda mais normal. Então a gente tem que ter essa consciência de que o Palmeiras é bastante superior ao São Paulo. Bastante superior. Em elenco, em qualidade de jogo, porque o treinador está lá há muito tempo, e porque é uma equipe que tem disputado esse tipo de título muito mais vezes que o São Paulo ao longo dos últimos anos. O Palmeiras está indo para a sua sétima final de Campeonato Paulista. Seguida, desde 2020, o Palmeiras está na final. Então o Palmeiras encara isso com muito mais facilidade e tranquilidade do que o São Paulo. Isso é natural. E o elenco é bastante melhor. E ontem, para mim, o jogo foi um atropelo tático e de posse. Ele não foi um atropelo completo, porque, ironicamente, o Palmeiras ameaçou pouco o gol do São Paulo. Vocês perceberam isso? No jogo, no todo do jogo, o Palmeiras chutou poucas vezes no gol. Aliás, o Palmeiras chutou de modo certeiro no gol 2 vezes e fez 2 gols. Depois rondou um pouco a área do São Paulo, mas não chegou com tanto perigo. Mas foi um atropelo tático. A distribuição do Palmeiras em campo matou completamente o São Paulo, ao passo que a má jornada do São Paulo facilitou a vida do Palmeiras. Isso é importante que seja dito, porque a coisa se desenhou exatamente desse jeito. Às vezes você tem um time jogando muito bem e outro jogando apenas bem. Ontem não, era um time jogando muito bem contra outro jogando muito mal, que era o caso do São Paulo. E aí você tem uma diferença que pudesse provocar até mais gols e não provocou. Para entender por que, que o São Paulo teve tão mal, eu acho que as discussões de ontem na internet meio que já responderam isso. Começa com o fato de que o Crespo foi muito mal, em alguns aspectos, na minha visão. Primeiro, antes do Luan, que foi muito criticado, a não opção por 3 zagueiros, para mim, foi um erro. E eu me baseio num jogo muito importante dessa fase atual de São Paulo, que foi o jogo contra o Flamengo no Morumbi, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ali o São Paulo estava com a corda no pescoço. Se o São Paulo perdesse para o Flamengo, ele ia diminuir a sua moral e provavelmente ia acabar sucumbindo do Paulista também. Muito provavelmente o Crespo ia cair e o São Paulo ia ter que procurar um novo técnico porque estava se tornando insustentável. Ele colocou 3 zagueiros, ele manteve o meio de campo com 3 jogadores que são volantes na sua origem,
colocou dois laterais que tinham funções de ala e ao mesmo tempo de laterais e trabalhou com dois atacantes lá na frente. O São Paulo teve segurança defensiva e teve uh, um trabalho de bloqueio no meio de campo muito bem feito. Então o Flamengo, por exemplo, ocupou o campo do São Paulo muito tempo, mas não conseguia resolver jogadas, porque não conseguia passar com tranquilidade por entre essas duas linhas, que quando estavam montadas estavam com 5 jogadores no meio e mais 3 zagueiros. Então era mais difícil de entrar. E o São Paulo, com segurança, conseguiu ficar muito tempo sem tomar gol. Acabou tomando num único vacilo, que deu no jogo todo, tomou 1-0, mas o São Paulo estava tão bem organizado em campo naquele dia, que o seu gol não demorou a sair e depois a virada também foi rápida. Foi um São Paulo muito senhor do jogo. E nesse dia o São Paulo jogou com 3 zagueiros. É um sistema que, em algumas ocasiões, dá mais segurança. De um modo geral, ele dá mais segurança para a equipe. Mas em algumas ocasiões ele não pode nem sequer ser discutido. E ontem não podia. Porque o jogo do Palmeiras é de aproveitamento de erros. Isso é muito já perceptível na forma do Abel treinar o time. Os gols do Palmeiras saem em erros completos do sistema defensivo de São Paulo, em momentos de total desatenção desse sistema defensivo, onde o Palmeiras é muito rápido para poder entrar e concluir no gol. O outro erro foi montar o meio de campo com um jogador que não estava jogando. O Crespo ali, se ele tinha o Danielzinho à disposição, deveria pelo menos ter começado com ele e tirado ele no meio do jogo, e não feito o contrário. Né? A explicação que ele deu, ela é só física, ele só falou do fato do jogador poder estourar. E aí, ele acabou abrindo mão de alguém que podia dar um pouco mais de equilíbrio para o time, por causa de um dado técnico no papel. Para mim é um erro do Crespo. E para mim é um erro imperdoável. E eu vou chegar lá no porquê que isso é imperdoável. Foi um time que não conseguiu se impor contra o Palmeiras, foi completamente dominado, que depois da parada para hidratação teve uma pequena melhora, justamente porque o Crespo corrigiu um pouquinho de algo que ele tinha começado errado e foi usando o Luan. Ele trouxe o Luan um pouco mais para trás para o Luan fazer aquele cara de saída de bola, o que na prática é muito utilizado no sistema de 3 zagueiros. E aí o Luan melhorou um pouco e o time melhorou um pouco também. O time começou a ter uma passagem de bola em transição menos problemática a partir daí. Ainda assim, muito pouco. Mas o São Paulo passou a incomodar mais o Palmeiras. Agora, olha essa coisa. Começa o segundo tempo com a mesma escalação. O que acontece no começo do segundo tempo? O Palmeiras de novo domina e passa o carro em cima. Mas não tem nem dúvida. Depois, quando entra o Danielzinho, o São Paulo, enfim, acha um momento de equilíbrio, mas rapidamente, depois que ele entrou, o São Paulo tomou o segundo gol. Então não deu nem para ver a possibilidade de reação que ele poderia dar ao time. Essas coisas são importantes de serem ditas, porque o São Paulo está fora do Campeonato Paulista, mas o São Paulo tem Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana pela frente, e não pode cometer esse tipo de erro. Não pode. De tudo o que aconteceu ontem, o que mais me preocupou foram esses erros, porque o São Paulo vem fazendo uma campanha muito boa no Brasileiro, graças ao fato do Crespo finalmente ter se preocupado com a segurança da equipe. Como ontem ele não demonstrou preocupação com essa mesma segurança, ele passa a impressão para o torcedor de que pode haver algum outro momento importante onde ele pode errar de novo dessa forma. O time foi muito mal ontem. O time foi muito frágil ontem. Alguns jogadores não conseguiram jogar. O Lucas e o Luciano não conseguiram jogar. Foram peças quase que sumidas da partida. Mas aí você encontra o Marcos Antônio que também não rendeu tão bem. E aí você percebe que o fato do Danielzinho não estar lá fez falta ao Marcos Antônio para dividir o trabalho. E ao não jogar bem, o Marcos Antônio não faz o seu trabalho que ele faz melhor, que é distribuir jogo. E ao não distribuir jogo, a bola não chega nem para o Lucas, nem para o Caleri, nem para o Luciano. Então você fica até com dificuldade de dizer, não, o Luciano errou, o Lucas errou, porque eles entraram muito mal. Talvez porque eles tenham tido poucas bolas que chegaram para eles em boas condições. Tanto é que os 3 atacantes do São Paulo foram mal.
A diferença do Calera é que ele fez o gol, mas foi mal. No geral, ele foi mal também. Todos eles foram. E isso é culpa do Crespo, que para mim não consegue admitir na coletiva porque ele acha normal o que ele fez. Mais um motivo de preocupação. Vai ter horas em que se você tem um jogador como o Danielzinho, com alerta do departamento físico, mas ele está no banco, ele tem que entrar para jogar. Ah, mas não tá. Bom, bota, então faz o inverso. Bota para jogar na parte inicial, tenta, ao tê-lo em campo, é, é, fazer um placar positivo, ou pelo menos não conviver com um placar muito negativo, e depois, lá pelos 20 do segundo tempo, tira ele. E aí você bota o Luan numa condição muito favorável ao São Paulo. Luan ou outro jogador. Eu tenho mais uma coisa para falar da escalação do Luan. Se a gente analisar, ele preferiu o Luan porque o Pablo Maia tem ido mal, não é isso? Tá. E o Alisson, cadê? Ah, mas o Alisson, Corinthians não interessa, cara. Ele já tentou ir pro Corinthians, não conseguiu, voltou pro São Paulo, é jogador de São Paulo. Não tem que ter melindre, é porque o Alisson não treinou. Ah, porque o Alisson... Cara, o Alisson faria essa função ontem com o pé nas costas. E melhor do que o Luan, lógico. E nem tô encaçapando o Luan aqui. Eu acho que o Luan tem que ter essas oportunidades, tem tido em alguns jogos do Brasileiro. Algumas ocasiões ele aproveitou, em outras não, mas é normal, ele está muito tempo sem jogar. Agora, jogar no fogo da decisão, sem ritmo e fisicamente comprometido, não dá. Não dá. Se você tem um jogador que já melhorou, porque essa era a informação da semana passada, e tem condição de correr um pouco e treinar, que é o Alisson, ele tem que ir pro time. Você não pode ficar abrir mão de ter um cara com a qualidade dele para jogar. Isso é um absurdo. Isso é um erro do Crespo que a gente tem que torcer para que não exista mais. Senão o São Paulo tá ferrado no Brasileiro. Senão aqueles 7 jogos, 8 jogos sem perder, vão virar pó, igual virou no Brasileiro do ano passado. Aquela série de 5 vitórias seguidas, mas jogo aqui, acolá, funcionando bem, o São Paulo começou a perder. Por falhas também nessa organização do time. Então, a gente vai ficar de olho e recomendar, Crespo, fique atento ao que você mesmo está fazendo. Sobre as polêmicas, eu vou falar um negócio aqui que eu já falei ontem no X, tomei pau de todo mundo. E veja bem, é uma forma de ver, não é torcida. Nenhum pênalti para o São Paulo ontem, nem do Gustavo Gomes e nem do Marlon Freitas. Mas eu sei que muitos vão me xingar por causa do Gustavo Gomes. Tem uma explicação do Salve Espíndola, que ele deu ontem, durante a transmissão da Record, e repetiu à noite, que é a melhor explicação a respeito desse lance. Esse lance, primeiro é bom dizer que esse lance no Brasil sempre gera pênalti, da forma como foi. Mas aí é quando o árbitro não observa a regra como ela deve ser observada. O que conta não é bola na mão, mão na bola. O que conta é a intenção. A vida inteira a gente ouviu falar. O cara tem que ter a intenção. Isso nunca mudou na regra. A regra sobre a mão virar pênalti, virar falta, existe desde o começo das regras do futebol e ela não mudou. O que foi feito com o tempo foi um cuidado maior para explicar e para orientar os árbitros para que as marcações seguissem o critério e fossem feitas de forma correta. Então, primeira coisa, isso não existe. Essa história de não ter intenção. Tem intenção e não tem intenção. E é aí que a gente descobre que é mão na bola e que é bola na mão. Se você está em pé, como está lá o Gustavo Gomes, e você projeta o seu braço abrindo e a bola bate no teu braço, é pênalti. Qual é a orientação da FIFA? O que é que o árbitro tem que observar? O movimento do braço. Se esse movimento for antinatural, é pênalti. O que eles chamam de antinatural é você se movimentar de uma forma que em situação comum você não faria, o que faz com que você bloqueie a passagem da bola intencionalmente. Alguém vai dizer, mas o Gustavo Gomes estava de braço aberto. E aí a gente desmonta uma outra mania do futebol atual, que é aquela do jogador ficar com a mão assim, né,
para trás. É bom, evita problema, mas ela não é obrigatória. O Gomes está com o braço aqui, ó, semi-aberto. Quando o Lucas chuta, ele percebe que a bola vem aqui e ele até faz um movimento assim para tentar virar o corpo e não pegar, mas a bola pega. É muito rápido. Mas o movimento do braço dele não é antinatural. É um movimento que segue o movimento do corpo. E isso é bola na mão, isso não é pênalti. Essa é a explicação que o Salvio deu ontem, e um outro especialista em arbitragem que eu li hoje, cujo nome eu não me lembro, também deu. Ok? Outra coisa, é interpretativa. Ela poderia interpretar que foi pênalti? Poderia. Tá tudo certo. Ah, mas o VAR não tinha que ter chamado? Não, não. As pessoas fazem algumas confusões. O VAR não é obrigado a chamar. O VAR não é obrigado a chamar. O VAR só vai chamar. Ah, é outra coisa, a gente sempre lembra. É o VAR quem chama. O árbitro nunca pede para olhar e nem pode. O que o VAR faz é observar o lance. E, de novo, vou lembrar a regra do VAR. Qual é? Para que serve o VAR? Para analisar gol, entrou ou não entrou, impedimento na hora do gol, pênalti foi ou não foi, e falta passível de cartão vermelho ou não. É só isso. Não tem nenhum outro lance dentro de um jogo de futebol que é analisado pelo VAR. Não tem falta no meio de campo, não tem lateral mal batido, escanteio mal batido, nada disso. Nada disso é observado pelo VAR. O que é VAR é gol, pênalti foi ou não foi, cartão vermelho ou não. E no caso do gol, se a bola entrou ou não. Isso é que é observado pelo VAR, só. E é o VAR quem aciona o árbitro. O VAR observa o lance todo. Se o VAR tiver um entendimento de que a árbitra acertou, ele não chama. Porque o chefe da partida é o árbitro. É o árbitro. Então eu faço uma leitura. Falo, putz, eu não estou vendo nada aqui que ela não tenha visto. E ela interpretou que não foi, acabou, segue a vida. E o pênalti que ela deu, nem falta é. Sim, se o Marlon Freitas desloca o braço, acerta o Bobadilha e o derruba, é pênalti. Mas não foi isso que aconteceu. O Marlon Freitas está aqui, se movimentando, o braço vai, pega aqui, e 3 anos depois, o Bobadilha cai. Não tem pênalti. Lamento informá-los, não tem pênalti. O São Paulo perdeu porque jogou muito mal. Essa é a única verdade do jogo de ontem, e porque o Palmeiras foi bem demais. Dentro da sua proposta de jogo, o Palmeiras jogou demais. O Palmeiras engoliu o São Paulo. É isso que aconteceu. Próximos passos. O Crespo precisa ter convicção de alguma. Eu acho que é um modo de ver as coisas. Ele entende que tem que seguir o by the book ali, o manual, para que ele não perca o jogador em situação atípica. Mas ele mesmo sabe que esse elenco é limitado. Se ele depende de alguns jogadores para poder render bem, e esse cara tá no banco, esse cara tem que jogar. Não tem essa dúvida. Não tem. O São Paulo está perdendo um campeonato, por menor que seja, e por mais desinteressante que tenha sido lá no começo, por causa desse erro. Especialmente por causa desse erro. Porque esse erro prejudicou outros setores da equipe. Foi bem ruim. Bem ruim. É isso, gente. Resenha da semana por aqui. Tem mais na semana que vem. Abraço a todo mundo.